Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Na aula de hoje, corrigiremos as duas questões da semana passada. Lerei um pouquinho a questão exemplo que passei para vocês lerem, a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, certo? E corrigiremos as duas questões da semana passada sobre o descritor D3, inferir o sentido de palavra ou expressão. Sabemos que a palavra, ela pode mudar o significado de acordo com o quê? Com o contexto. Então, ela pode ter um sentido denotativo, sentido real do dicionário, e o sentido conotativo, o sentido figurado, onde inclui as figuras de linguagem, porque é o quê? Um sentido imaginário para aquela palavra, um sentido não convencional para aquela palavra ou expressão. Então, eu quero que vocês, no descritor D3, tenham compreendido identificar, inferir o significado de uma palavra dentro do contexto. Então, vamos comigo corrigir a atividade da semana passada. Para iniciarmos, vamos falar sobre o descritor e sobre a questão exemplo, que é o quê? O descritor D3. E vamos ler um pouquinho sobre a questão exemplo. O que é o descritor D3? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, vamos aqui para a questão exemplo, para poder vocês compreenderem, tá certo? Vamos lá. Caro aluno, os textos nem sempre apresentam palavras ou expressões em sentido literal, ou seja, tal como está no dicionário. Muitas vezes, elas estão no sentido conotativo, que é o sentido quê? Imaginário, não convencional, ou seja, no sentido figurado entre as figuras de linguagem. Para compreender o sentido figurado de uma palavra ou expressão, é necessário analisar o sentido no qual esta está sendo utilizado. O uso do sentido figurado é muito comum na literatura e nas propagandas e anúncios. Para que você compreenda a linguagem conotativa, afigurada, é preciso que identifique não apenas a ideia, mas também que leia as entrelinhas. Ou seja, procure compreender aquilo que não está explícito no texto. Isso exigirá de você uma interação com seu conhecimento de mundo, recuperando em sua memória informações que você tenha sobre o tema apresentado. Dessa forma, você será capaz de compreender o sentido global do texto, quando a palavra ou expressão está sendo usada no sentido conotativo, no sentido figurado, imaginário. É necessário, muitas vezes, inferir o seu significado. Inferir significados é realizar um raciocínio com base em informações que você já possui, para então se chegar a uma informação nova, que não esteja explicitamente marcada no texto. Para isto ficar claro, observe a questão exemplo. Então, vamos para a questão exemplo que eu mandei vocês lerem, certo? Vamos lá. Piscina, o texto piscina. Era uma esplêndida residência na Lagoa Rodrigo de Freitas, cercada de jardins e tendo ao lado uma bela piscina. Pena que a favela, com seus bairros grotescos se alastrando pela encosta do morro, comprometessem tanto a paisagem. Diariamente, desfilavam diante do portão aquelas mulheres silenciosas e magras, latas de água na cabeça. De vez em quando, surgia sobre a grade a carinha de uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. Outras vezes, eram as próprias mulheres que se detinham a ficar olhando. Naquela manhã de sábado, ele tomava seu gin tônico no terraço e a mulher um banho de sol, estirada de maiô à beira da piscina, quando perceberam que alguém os observava pelo portão entreaberto. Era um ser encardido, cujos trapos em forma de saia não bastavam para defini-la como mulher. Seguravam a lata na mão e estava parada, à espreita, silenciosa, como um bicho. Por um instante, as duas mulheres se olharam,
separadas pela piscina. De subúrbio, pareceu a dona de casa que a estranha criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os olhos. Ergueu-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu um terror que ela se aproximava lentamente. Já atingia a piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la, em desafio, e agora colhia a água com uma lata. Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, meio de lado, equilibrando a lata na cabeça, e em pouco sumia-se pelo portão. Lá no terraço, o marido, fascinado, assistiu toda a cena. Não durou mais de 2 minutos, mas lhe pareceu sinistra, como os instantes tensos de silêncio e de paz que antecederam o combate. Não teve dúvida. Na semana seguinte, vendeu a casa. Então vamos lá. Era um ser encardido, cujos trapos em forma de saia não bastavam para defini-la como mulher. A palavra encardido, ela quer dizer o que nesse contexto? Que era uma pessoa feia, pura, suja ou triste? O que é que vocês acham? Pelo sentido aqui, o que é uma coisa encardida? Vocês já ouviram falar. O que é uma coisa encardida? É uma coisa suja. Se você colocou sujo, você acertou. Feio não é, certo? Nem puro, nem triste. O que resume encardida, que é uma coisa suja. Quando a mãe de vocês diz, menino, vai tomar um banho que tu tá encardido, porque você tá sujo. Então, no caso aqui, seria sujo. Vamos ver se acertamos? Acertamos. Como chegamos à conclusão? Inicie essa atividade lendo o texto com atenção. Se for preciso, leia-o novamente. Com a leitura, podemos compreender que o texto retrata a vida de um casal que aparentemente vive bem, em uma bela casa, contrastando com a pobreza dos moradores da favela próxima. Observe o tom crítico do autor e a essa dicotomia entre ricos e pobres. Em seguida, leia o comando da questão. Ela traz um trecho do texto e pede que você faça uma inferência sobre o significado da palavra encardido. Leia, então, as alternativas, analisando-as com cuidado e partindo de uma leitura atenta do texto, você perceberá que encardido e sujo são palavras sinônimas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Se você colocou C, você acertou. Então, vamos para as duas questões exemplos. A questão 2 e a questão 3. Vamos lá. Nesse caso, agora que o Natal e o Réveillon passaram, uma pergunta precisa ser respondida. Algo que vai me afligir por muito tempo e tirar meu sono por várias noites. O que será que vou ganhar no próximo Natal? Algo que vai me afligir. A palavra afligir tem que sentido aqui nesse contexto? De atormentar, confortar, consolar ou divertir? Divertir não é. Veja que ela está preocupada aqui no último quadrinho. Consolar, não. Qual o mesmo significado de preocupada? Confortar, não. Atormentar, ela está atormentada, vai ficar atormentada, vai ficar preocupada. Então, se você colocou A, você acertou. E vamos para a próxima, que é essa. Você já se deu conta de que quando está de bem com a vida, a sua companhia fica mais agradável? Quer ficar de boas com alguém? Fique primeiro de boas consigo mesmo. O que significa o trecho? Já se deu conta. É agradar pessoas? Fazer um cálculo? Perceber algo? Ou ter a capacidade? O que é que você acha? Hein?
Agradar pessoas? Se dar de conta é agradar pessoas? Não, não é. Então já elimina. Fazer um cálculo? Não. Não tem nada a ver com cálculo, por favor. Perceber algo ou ter a capacidade? Perceber algo. Então, ter a capacidade está errado e o certo é perceber algo. Eu perceber se eu estou de bem, tudo fica bom. Então, é perceber. Então, se você colocou essa, você acertou. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham compreendido o que é o descritor D3, referir o sentido de palavra e expressão, que a palavra e a expressão ela pode ter significado totalmente diferente de acordo com o contexto que ela foi empregada, certo? E aí entra as figuras de linguagem que nós já estudamos, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Amanhã nós vamos ver um descritor novo e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like. Tchau, tchau, turma!